Estrutura sucateada no Instituto de Criminalística chama a atenção do governo do estado. Nem mesmo equipamentos burocráticos podem ser encontrados. Cratera faz aniversário. Moradores reclamam do descaso na recuperação de um buraco que impede a passagem na estrada do Ribeira há 3 anos. Portuários de todo o Brasil se mobilizam contra a terceirização dos serviços. Está no ar o Wikinews, o jornal que traz as principais notícias da semana. Boa tarde. Boa tarde. Descaso em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Uma cratera aberta com as chuvas de março de 2010 vai completar 3 anos. O buraco dificulta a passagem dos moradores da estrada do Ribeira que precisam usar um desvio. A rodovia federal 476 liga Curitiba ao município da Ribeira, em São Paulo. O movimento é intenso, principalmente de caminhões que transportam minérios e madeira. Os acidentes são constantes e graves na pista simples e cheia de curvas. O excesso de peso e chuva comprometeram vários trechos, como este em Bocaiúva do Sul. A cratera está completando 3 anos e o desvio, feito pelo DENIT, parece que ficou definitivo. Itaciana Hall mora perto da cratera. A estrada caiu dentro de seu terreno e danificou 3 tanques de peixe. Além do prejuízo, vive com medo de outros acidentes. Perdi 3 tanques de peixe, mais de 1.000 peixes que tinha ali, porque eu tinha imposto em média de 350 em cada um, foi tudo embora. A rodovia está bem sinalizada, a dificuldade é entender a sinalização. Esta placa indica um desvio e aponta para o mato. E logo à frente está a cratera com uma curva de quase 90 graus. São 430 quilômetros e todo o percurso é perigoso, segundo o eletricista Milton de Carvalho. Ele mora em Curitiba, mas viaja todo dia para Tunas do Paraná, onde trabalha. Perigoso e olha, tem trechos ali que os barranqueiras tá tudo feito remendo. Não é nem muro de arrima tem, entendeu? As curvas, então, a sinalização muito fraca, péssima. O DENIT, órgão responsável pela recuperação da estrada, informou que a obra no local prevê contenção de encostas em 31 pontos críticos. Mesmo tendo ocorrido há 3 anos, o projeto está sendo elaborado e as obras serão licitadas após a aprovação, o que ainda não tem previsão para acontecer. O DENIT informou ainda que o desvio que foi feito de forma provisória é uma passagem segura a pedestres e veículos. Portuários de todo o país estão temerosos com a terceirização de serviços nos terminais. No Paraná, o estado aderiu ao movimento contra a medida do governo federal que poderá gerar demissões. A justificativa é a de que a medida é uma espécie de privatização portuária. Os sindicalistas mostraram ao governador a preocupação de mais de 10.000 trabalhadores que poderão perder o emprego nos portos de Paranaguá e Antonina. A medida provisória do governo federal prevê a terceirização de carga, descarga e arrumação dos 34 portos brasileiros. As empresas terceirizadas poderão contratar quem elas quiserem. Quem eles quiserem, sem obrigatoriedade de pegar nós dos sindicatos. Aí eles pegam qualquer pessoa que achar que tem condições de colocar para ir no trabalho, vão colocar e pronto. E nós não estamos contra a lei em si, nós estamos só querendo garantir a nossa estadia no emprego. O movimento O Porto é Nosso é liderado pelo deputado federal Paulinho da Força Sindical, que conseguiu apoio de 2 governadores do PSDB, Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Eduardo Campos, de Pernambuco. Agora, o 3º governador entra no movimento, é o do Paraná, Beto Richa. Não temos mais tempo a perder, ao contrário, precisamos de mais agilidade para vencer esses gargalos críticos no país que tanto têm criado entraves e obstáculos para o desenvolvimento econômico mais acentuado e vigoroso do nosso Brasil. Portanto, nós também concordamos, assim como muitos governadores e as autoridades portuárias, que houve um grande equívoco. Faltou o debate e aquilo que a gente esperava que fosse um grande avanço, me parece um retrocesso
e podem esperar. Os investimentos que eram para acontecer neste ano, certamente daqui a um ano nós vamos começar a pensar nesses investimentos e o Brasil não pode esperar mais. O deputado Paulo Pereira da Silva está reunindo os sindicatos para organizar manifestações e até greves, caso as emendas não sejam aprovadas pelo Congresso e pela presidente Dilma. Como o governo está muito duro, e eu tive a semana passada uma audiência com a presidente Dilma, e ela não aceitou nem discutir sobre isso, nós achamos que só tem uma saída para resolver, é continuar fazendo greves e manifestações. No próximo dia 19, os portuários marcaram uma paralisação parcial dos serviços para protestar contra a decisão do governo federal de terceirizar alguns serviços portuários. O Instituto de Criminalística está com dificuldades para fazer perícias. Falta tudo, até tinta para as impressoras. A situação é tão crítica que nem ao menos os laudos dos crimes estão sendo emitidos. Nas décadas de 70 e 80, o Instituto de Criminalística do Paraná era um dos mais importantes do país. A imagem hoje é da falta de investimento. A impressão é que está tudo abandonado por aqui. A denúncia partiu do presidente do Sindicato dos Peritos e Auxiliares do Instituto. A direção da criminalística não permite imagens dos laboratórios, mas do lado de fora é possível verificar a falta de manutenção no prédio e nas viaturas paradas. Lá dentro é bem pior, segundo Ciro Pimenta. Falta até tinta para imprimir os laudos. A situação complicada, né, na questão dos toners, porque nós estamos trabalhando aí com um racionamento grande de toners, a maioria das impressoras não estão mais funcionando. Né? E você sabe que o Instituto de Criminalística é um órgão emissor de laudos, então a partir do momento que a gente começar a ter dificuldades para emitir esses laudos, acaba atrapalhando aí os inquéritos policiais e os processos criminais que dependem desses laudos. Nós também temos problemas aqui com viaturas, né? Temos diversas viaturas paradas aqui no nosso pátio, né? Nós temos aqui rodando hoje com carros velhos, aí cerca de 10 anos de uso, 150, quase 200 mil quilômetros rodados, né? Às vezes até com pneu careca. Isso oferece risco à segurança do profissional, do perito, do motorista, que se deslocam aí às vezes mais de 200, 300 quilômetros para atender um local. Promessas para a melhoria do Instituto são muitas, segundo o sindicato, que espera o mínimo de interesse do governo para o Instituto continuar trabalhando. Nós esperamos que esses processos de compra desses materiais e equipamentos, que eles tenham uma celeridade maior e que a gente não tenha aqui que trabalhar pensando que o material vai acabar, enfim, que o perito se preocupe apenas no seu trabalho na área técnica e entregar esse laudo o mais rápido possível, para que os processos criminais e os inquéritos policiais também caminhem rápido. Essa é uma situação tão antiga dentro da Polícia Civil que não tem nem como estranhar. O grande problema é que nunca ninguém resolve. Já passou da hora de se investir em investigação criminal. Já passou da hora de termos crimes hediondos, principalmente contra a vida, solucionados. Para isso, tem que se investir em equipamentos de última geração. Não há nem que se falar em produtos simples, como a tinta de uma impressora. Esse tipo de situação, no mundo de hoje, não faz sentido. Daqui a pouco, traficante carioca está preso no Paraná. O traficante carioca Fernandinho Beiramar chegou ao Presídio Federal de Catanduvas, na região oeste do Paraná, após ter sido condenado a cumprir 80 anos de prisão. A sentença saiu durante a semana. Beiramar foi julgado por mandar matar 3 traficantes em 2002, quando estava preso no presídio de Bangu 1. Dos 3, apenas 1 sobreviveu. A votação que aprovou em primeira discussão a criação de um Tribunal Regional Federal no Paraná foi significativa. Foram 347 votos a favor, 60 contrários e 6 abstenções. Ao todo, 4 TRFs podem ser criados no país a partir da aprovação total da proposta de emenda constitucional do Senado. A PEC ainda volta em segunda discussão na Câmara, mas o resultado parcial já é comemorado pelo vice-presidente da OAB do Paraná, Cássio Telles. De acordo com ele, a criação do TRF
vai agilizar a tramitação de processos emergenciais, que hoje precisam ser analisados pela Justiça Federal de segunda instância, em Porto Alegre. A Justiça Federal, ela julga as demandas que envolvam, num dos polos dessas ações, entes da União Federal. INSS, as execuções fiscais que envolvem Receita Federal, a própria União, as agências nacionais de telecomunicação, transportes e assim por diante. Portanto, tudo isso é julgado na Justiça Federal. Nós temos na nossa região, que é a 4ª região, 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A sede do tribunal, que é o órgão que julga os recursos das demandas de primeiro grau, fica em Porto Alegre. A distância, ela é por si só uma dificuldade para deslocamento dos profissionais que vão atender os seus clientes lá, uma distância que traz também um encarecimento do custo das demandas para o cidadão e, evidentemente, quando se traz mais próximo do jurisdicionado, o tribunal, essa demanda, esses custos, melhor dizendo, eles tendem a se reduzir. E há um outro aspecto muito positivo na aprovação da emenda constitucional e a criação de mais 4 tribunais no Brasil, que é a agilidade processual. Portanto, eu digo que essa é uma conquista muito benéfica para todos os cidadãos. Nós teremos mais 4 tribunais regionais federais no Brasil e isso contribuirá, sem dúvida alguma, para a celeridade processual. Realmente há um estoque de processos acumulados em todos os tribunais regionais federais e, por esses estudos, se persistíssemos com essa estrutura tão pequena como é essa de 4 tribunais apenas no Brasil, teríamos evidentemente aí um período muito longo ainda para a solução. O que se está almejando com a criação de mais 4 tribunais, são 5 hoje, passarão a ser 9, é que num espaço, pelo menos aqui na nossa região, esse estoque de processos, num espaço de 1 ano, deverá estar resolvido. Mais de 300 mil árvores serão substituídas nas áreas públicas de Curitiba. Espécies antigas serão cortadas com a justificativa de que representam mais riscos que benefícios ao meio ambiente. O visual é bonito de uma rua e calçadas cobertas com árvores. Além da sombra, elas mudam o microclima das grandes cidades. São muitas as vantagens, mas também motivos de preocupação. As árvores de Curitiba estão velhas, caindo, levantando o calçamento, trincando muros e provocando danos à rede elétrica. O biólogo Luiz Antônio Acra, professor de botânica da PUC, vê mais desvantagens que benefícios dessas árvores em Curitiba. É um perigo. Nós vemos nos últimos anos, 2, 3 anos, que sempre que tem esses vendavais e que derrubam árvores, caindo sobre casas, e até agora não teve consequências maiores, mas o dano é muito grande. Curitiba tem mais de 300 mil árvores deste porte que precisam ser substituídas. A Prefeitura de Curitiba está fazendo isso. Nos últimos 6 anos, replantou 15 mil, mas se o ritmo continuar assim, vai levar mais de 120 anos. Eles substituíram 5%, 6 anos, 5%. Nessa razão, eles vão levar mais de 100 anos, 120 anos, para ser mais exato, para fazer essa substituição. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba informou em nota que o plano de arborização pública faz a substituição das árvores sempre que há necessidade, como, por exemplo, quando ocorre uma inclinação excessiva da planta, mostrando risco de queda. Após a remoção, outra espécie mais adequada à área urbana é plantada no local. O orçamento do governo federal foi aprovado pelos deputados federais. Entre outras propostas está a previsão de um salário mínimo de R$ 678 para 2013. O texto autoriza a equipe da presidente Dilma Rousseff, do PT, a movimentar cerca de 16 bilhões de reais entre os projetos do PAC,
sem pedir nova autorização do Legislativo. Na região sul, o Paraná é o estado que tem menor aplicação, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, enquanto Santa Catarina pode receber 2 bilhões e o Rio Grande do Sul 2 bilhões e 600 milhões. O deputado federal Osmar Serralho, do PMDB, diz que estão previstas obras de infraestrutura no Paraná, principalmente em rodovias e ferrovias. As nossas rodovias estão todas concedidas. E se elas estão concedidas, o governo federal não pode investir. Ou seja, o Paraná está sem condições jurídicas de receber dinheiro para as grandes rodovias nossas. Aí vai lá em qualquer outro estado, estão fazendo. Aqui a nossa, para você ter uma ideia, como alternativa, para não dizer que não vão duplicar no momento em que o governo federal vai fazer 10 mil quilômetros. O governo federal vai fazer agora, nos próximos anos, muito imediatamente, no PAC, 10 mil quilômetros e nós não vamos ser contemplados com nada. Ah, não, então o único jeito vamos fazer lá de Guaíra até Cascavel, na verdade Toledo já tem, então de Guaíra até Toledo, inclusive o edital já está saindo nesse trecho, e depois de Cascavel a Capitão, a Capanema. Veja onde nós estamos indo. Por quê? Porque aqui nesse eixo principal, no famoso anel rodoviário nosso, não dá para mexer. O anel todo está sob pedágio, esse pedágio que o Paraná grita há 17 anos e que a gente espera que algum dia alguma coisa aconteça. Não é possível que a gente precise esperar mais o tempo, que eu acho que é o ano 2023. Uma das coisas que nós achamos que nós somos injustiçados, eu estou lá na coordenação da bancada, a gente insiste. O Paraná tem 7 universidades estaduais. Isso tem que ser obrigação federal. Qual o problema nosso? A universidade mais antiga do Brasil é a Universidade Federal do Paraná. Ela completou 100 anos. 100 anos, mas ela não abriu, ela não se espraiou, não regionalizou. Aí o Estado do Paraná teve que suportar isso. O Estado, fazendo uma coisa que era federal, criou 7 universidades. Nós temos hoje quase 80, são 78 mil estudantes nas nossas universidades estaduais. Aí você vai lá no Rio Grande, eles têm menos de 5 mil nas estaduais. Ou seja, o governo federal lá suporta tudo e aqui nós não. Então essa é uma deficiência de orçamento que nós gostaríamos de mudar, mas nós não estamos conseguindo. Não é de hoje que o Paraná não tem força política para conseguir garantir recursos substanciais do orçamento da União. Com a união da bancada, pode-se efetivamente empregar recursos federais mais contundentes em educação, infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias. Por falar em rodovias, o governador Beto Richa anunciou a duplicação de mais 14 quilômetros da BR-277 entre Cascavel e Matelândia. O trecho é administrado pela Eco Cataratas. A obra é resultado de um acordo firmado com a concessionária para investimento de 97 milhões e 800 mil reais em duplicações. Veja a seguir. Estudo mostra os riscos da pirataria para os usuários de computadores. Um estudo entre os usuários de computadores mostra que a utilização de programas piratas pode trazer transtornos para até 30% deles. O estudo foi encomendado pela Microsoft e faz parte de uma iniciativa global chamada Play It Safe, que tem o objetivo de alertar sobre questões relacionadas à utilização de software não original por consumidores e empresas. Na verdade, o perigo da utilização desse tipo de software, né, é que ele pode acarretar diversas anomalias, né, tanto em termos de funcionamento do hardware, do equipamento, quanto de softwares que já existem instalados na máquina. Segundo a pesquisa, embora alguns usuários procurem softwares piratas com a intenção de reduzir custos, as chances de infecção por programas inesperados ou mal intencionados atingem 1 a cada 3 consumidores e 3 a cada 10 empresas. Como resultado dessas contaminações, o estudo mostra que os consumidores gastam cerca de 1,5 bilhão de horas e 22 bilhões de dólares para identificar, reparar e recuperar seus equipamentos. O estudo global analisou sites, redes, CDs, DVDs e entrevistou comerciantes e profissionais da área da tecnologia da informação de 10 países, incluindo o Brasil.
Os dados específicos brasileiros apontam que em 2 anos, 50% dos consumidores com software pirata no país tiveram que reinstalar o programa. E 57% optaram por desinstalar o programa porque estava prejudicando a máquina. Você pode, por exemplo, ter a percepção, após a instalação de um software desse tipo, de bastante lentidão. E, a nível de utilização de softwares, alguns softwares podem até deixar de funcionar e outros continuam funcionando com algumas funcionalidades modificadas, né, e agregando, né, algumas funcionalidades que daí são mal vistas, né, pelo equipamento, que acabam causando transtornos, né, em termos de roubo de informações, alteração, né, da própria forma com que aquela aplicação deveria estar funcionando. Não dá para esquecer que o uso de programas piratas é crime. A orientação é para que o consumidor procure sempre empresas idôneas e peça sempre a nota fiscal. Uma propriedade rural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, tem a renda baseada na amora silvestre. A fruta ali cultivada pode ser transformada até mesmo em vinho. A plantação de amora preta virou uma alternativa para os donos dessa propriedade rural em Ponta Grossa, cidade que fica a 100 quilômetros de Curitiba. Há 13 anos, quando eles vieram ao Brasil, a soja perdia rentabilidade e a fruta, que dá em pé permanente e só precisa de poda, foi a solução encontrada pela família vinda da Europa. A área plantada é de 50 hectares, o equivalente a 500 mil metros quadrados. A amora passou por um melhoramento genético para resistir às temperaturas um pouco mais altas aqui do Brasil. A amora, que é uma fruta originária dos Estados Unidos e também da Europa, que são regiões mais frias. Então a gente tem essa variedade, né, Anne, que resiste melhor às temperaturas aqui do Brasil, embora a gente esteja em Ponta Grossa, que é uma região um pouco mais fria, especificamente aqui nesse Planalto, onde é 5 graus mais frio que na cidade, né? Isso. Então, como a gente está localizado no segundo Planalto, então a nossa região ela é um pouco mais úmida, um pouco mais fria, né? Então é por isso que as amoras conseguem dar frutos e ter a quantidade melhor, né, que algumas outras regiões. Isso porque a gente também selecionou a melhor que se adaptava para a nossa região. Então, antes da gente fazer algum investimento, alguma plantação, a gente sempre testa qual é que se adapta melhor para a nossa região. A amora preta é uma das variedades mais comuns. Nesse pé, conseguimos ver os 3 estágios até ela ficar madura. E quando fica preta é que pode ser colhida. Ela é consumida assim mesmo, in natura, ou então utilizada para a produção de diversos produtos. A colheita é feita manualmente e precisa de muito cuidado, porque os galhos são cheios de espinhos e a fruta é bem delicada. Anne colhe em média 20 toneladas da fruta por ano. Uma parte da produção fica congelada e é vendida em sacos como esse. Outra parte vai virar geleia, calda e bebidas, como o vinho e o licor de amora. Aqui, todo o processo até a colocação da rolha é feito manualmente. Esses turistas provaram a novidade. Eu achei o licor de amora bem gostoso, bem incorporado. Ele é bem doce, né? Eu que gosto de bebida doce, eu achei bem gostoso. O vinho ele é um pouco mais suave, assim, mas ele é doce também. Bem diferente de um vinho de uva, né? Eu não provei por causa da lei seca, né? Quem tem problemas cardiovasculares, então pressão alta, pressão baixa, às vezes tomar uma cálice de vinho, que já o médico já recomenda, com o de uva, né? Com a amora pode ser feito a mesma coisa, né? Uma cálice de vinho, um licor, ou mesmo a própria fruta, né? Previne contra o câncer. E quem tem osteoporose ajuda também. E claro, tanto na parte culinária, então tudo pode ser usado e tem esses benefícios que eu acabei de comentar. A semana começa com tempo bom em todo o Paraná, mas pode chover no oeste e no litoral do estado. Amanhã, a máxima prevista em Curitiba é de 22 graus e em Paranaguá, 25 graus. Chove em Foz do Iguaçu à tarde, máxima de 26. Em Ponta Grossa, sol entre nuvens, 23 graus. E está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais, a gente espera aqui às 2h30 da tarde. Até lá. Boa tarde e até lá. Boa semana.